Bem, você acompanha o programa Insight, e nós tínhamos deixado essa questão do que é comum, né? Profissional bem sucedido, né? Profissional liberal com 30 e poucos anos e não quer filho. A mulher também não quer ter filho. Sim. Isso não vai contra um pouco, né? A essência do ser, de reproduzir e dar sequência à sua genética, né, Newton? Sim. Que é instintivo. E de repente é valorizar mais o teu bem-estar, né? E a tua liberdade, e isso falta um compromisso. Estou sendo bem advogado do diabo, faltando um compromisso natural. Tu poderia, com esse pensamento, e eu vou seguir na brincadeira, evidentemente que não é para ti, é para as pessoas em casa, tu poderia ser um dono de cabanha, porque estás pensando como no mundo animal. No mundo animal, sim, nós temos que transmitir a genética, reproduzir, depois que vence o período fértil já não serve para mais nada e vai para o abate. No mundo humano, não. No mundo humano, justamente, o que nos caracteriza é a possibilidade de pensar, de arquitetar, de ter desejos. O indivíduo é livre para querer ou não casar, ele é livre para querer ou não ter filhos, ele é livre para o que ele bem entender, sempre quando isso não interfira na liberdade do outro. Se ele é um profissional liberal, tem o dinheiro dele, tem a vida dele, se relaciona com mulheres que também não querem ter compromisso, porque qualquer mulher que queira uma relação mais profunda vai se desinteressar dele imediatamente, ou nem sequer vai iniciar, ele está no direito dele, ele não está causando um problema para ninguém. Ele causará um problema se ele forçar. Para ele mesmo, não para os outros, porque a liberdade de cada um, né, Newton? Não, o indivíduo tem o direito de querer ficar sozinho, o indivíduo tem o direito de não querer sustentar ninguém, de querer que tudo que ele gera seja só para ele. É um direito que ele tem na vida. A complicação surge quando ele força. Quando ele quer transmitir a sua genética, como tu dizias, aí nós temos uma grande complicação, porque ele não tem direito nenhum de colocar uma pessoa no mundo se ele não for responsável por essa pessoa. E sabe quando termina a responsabilidade de um pai para um filho? Mas nunca. Quando o pai morre. Quando o pai morre. É isso aí. Então, se o indivíduo acha isso desumano para ele, por que ele vai se meter numa empreitada desse tamanho? Agora, nós colocamos isso como responsabilidade nossa. Mas o homem nem sempre foi assim. O homem nem sempre foi assim. O primitivo, o pré-humano. O homem não, ele abandonava. E até eu acho que na classe, na Idade Média, né? Era mais a mulher que se virava com os filhos. Sim. E o homem sumia. Né? Não tem problema nenhum. Nós temos que ser coerentes. Quer viver como na Idade Média? Vamos viver, mas em tudo. Aí é animalesco. Né? Mas isso que tu diz, a maioria das pessoas pensa assim. As pessoas querem os benefícios da atualidade e os benefícios da idade antiga. Mas não quer os compromissos. É o ônus e o bônus. As pessoas querem ter o ônus, o bônus de ter várias mulheres, várias experiências, etc, etc, mas não querem ter o ônus disso. Mas Newton, eu lembro, tempos atrás, num dos nossos programas, né? Eu tinha ido, eu fui ser padrinho de uma criança, né? numa igreja católica, né? E o padre lá, eu não sou religioso, mas eu respeito todos, e estava ouvindo, né? E o padre disse assim, né? Eu achei interessantíssimo, né? Que hoje em dia as pessoas vão para um casamento querendo ser feliz. Antigamente, tu queria fazer a outra pessoa feliz. Não é? A relação, quando você quer fazer a outra pessoa feliz, ela pode dar mais certo do que tu te fazer ser feliz. Bom, eu não acho que no passado as pessoas tivessem a preocupação de fazer os outros felizes, porque a experiência não nos conta isso, a história não nos conta isso, nós não temos esses relatos. As mulheres ficavam no casamento terrivelmente infelizes, frustradas, os maridos tinham a liberdade de ter outras mulheres, as mulheres não podiam se separar, os maridos podiam. Quando os maridos se separavam, refaziam a sua vida facilmente. As mulheres eram chamadas de desquitadas, eram consideradas pessoas de terceira categoria, os filhos delas também eram desclassificados,
Não vejo nenhuma felicidade nisso, nenhuma consideração, nenhum respeito. Acho que é o contrário. Acho que hoje existe um respeito, uma consideração maior pelas mulheres. É o que os homens já tinham. Agora, numa relação de casal, sim, tu deves, tanto no passado quanto no presente, tu deves levar em consideração o outro. Tu não podes pensar em te satisfazer separadamente. Esse rapaz, por exemplo, que dizia, eu não quero me entregar para ninguém, porque eu não quero que a minha vida, que eu tenha que ter um esforço, enquanto ele for solteiro, tá 10. O dia que ele casar, nós temos uma grande complicação. Se tiver filho, maior a complicação ainda. Mas ele não fala um pouco da boca para fora? Não, está se tratando, evidentemente, que está tentando... Porque não queria achar uma mulher que ele goste, essas coisas mudam. Está se tratando. O dia que ele modificar, se é que ele vai modificar, certamente ele vai poder estabelecer vínculos mais profundos. A pergunta é, talvez a pergunta básica que esteja por trás disso é o seguinte, a pessoa não quer outra pessoa, o indivíduo não quer outra pessoa, porque realmente ele não suporta a demanda, a exigência, por narcisismo, porque ele quer tudo só para si, ou ele não consegue se vincular profundamente com o outro por inibições internas dele. Uma vez que você faz o diagnóstico diferencial, você separa uma coisa da outra, o indivíduo toma consciência de que realmente, autenticamente, ele não quer ter filhos, não quer ter família e tudo mais, ele vai ser feliz do jeito que ele é, só não pode ter família, senão ele vai ter uma grande complicação. E por outro lado, se é uma inibição que faz com que o indivíduo não consiga estabelecer vínculos mais profundos, ele resolvendo a inibição vai ter a relação dele, vai ter a mulher, vai ter a família dele, vai ser feliz dentro das suas possibilidades. Então, o tratamento certamente em algum momento vai clarear essa situação para ele, ele vai poder tomar decisão em paz, se é que já não tomou. Sim, porque de repente até aquele vai ser uma centelha, né, que mexe contigo, né, Nilton? É muito comum no solteiro dizer, eu não vou me casar nunca, tal. Daqui a pouco surge uma pessoa e aquela pessoa é uma centelha para ele. Sim. Muda o pensamento, eu vou estar casado. E a mulher é a mesma coisa. Bom, né? Mas tem pessoas que se debatem com esse conceito da centelha, para usar a tua expressão. Tem pessoas que mesmo quando surge uma mulher encantadora, ele faz de tudo para perder aquela mulher encantadora porque ele não consegue sustentar a relação. Se debate com o tema e termina sozinho. Sim. Por quê? Porque ele não tem dentro dele suficientes elementos que preponderem na escolha e na sustentação de uma relação. Ele até pode ficar um tempo, depois se atrapalha e vai embora. Ele destrói a relação para prevalecer assim, o pensamento anterior. Algo assim. Agora, isso não passa a ser do doentio, aí sim, ele não consegue nada de permitir duração, porque ele não quer lá no fundo. Não pode, mais que não quer, não pode. Ele até quer, porque ele tenta, só não pode porque algo dentro dele mais imperioso se impõe e destrói aquilo que ele quer. Mas esses são os modelos? Aí entra a neurose de cada um. Nós já estamos na psicopatologia, nós estamos frente a modelos, conflitos, fantasias, desejos que não são harmonizados, não são possíveis de serem colocados em prática de forma tranquila, porque uma coisa se atravessa na frente da outra e vai deturpando, distorcendo, vai proibindo, vai infernizando e assim por diante. Nós estamos falando, evidentemente, de forma muito superficial, porque não interessa para as pessoas em casa entrarmos na metapsicologia profunda, digamos assim, propriamente dita, né? Mas são infinitas as possibilidades que fazem uma pessoa viver mal. Newton, as razões do pensamento dele, que ele externa, né, sobre o não ter, não são verdadeiramente as razões lá da profundidade. Uma coisa que a pessoa diz, outra coisa que se processa silenciosamente dentro da cabeça do indivíduo. Tem pessoas que, apesar deles, conseguem algumas coisas interessantes, porque o que está dentro é mais saudável do que ele manifesta. E tem pessoas que se mostram cheias de boas intenções e a vida é um caos, é nefasta, porque o que está dentro deles no mais profundo é mais desintegrado. Então, o que os olhos não veem, o coração não sente. E tampouco nós devemos nos deixar levar pelo que os nossos olhos veem. Temos que perceber o que o nosso coração diz, né? Ou sente. Sim. E ainda recuperando um pouco daquilo que nós falávamos antes no bloco anterior, quando a gente tem as primeiras relações de namoro, de paixão, né? Aquilo é marcante, né, Nilton? Porque são as mais atípicas. Eu tenho para mim que a primeira, claro, a primeira que seja mais duradoura, né? É a que mais te encanta, né? Que está na tua memória, né? Quanto mais marcante é uma relação de amor, mais edípica ela é. As pessoas terminam
encontrando parceiros e parceiras muito de acordo com o seu mundo interno, com as suas vivências, no bom e no ruim. Sim. Tem relações que são nefastas e as pessoas se adoram Aí eu pelo te nefasto. pergunto, quando tens uma relação primeira, né, e essa relação te marca, né, a tua vida, ela tá linkada aos modelos mais iniciais da tua vida. Sim. Tu rompeu com aquilo, né? Tu vai procurar modelos iguais? Sempre vai estar atingido por essas cores, mas às vezes quando o modelo é muito parecido, e tu usasse uma expressão bem legal, quando tu estabelece uma relação, tu te apaixonas por alguém e aquela paixão mobiliza muito os modelos fortes de casa, ao mesmo tempo que é uma coisa intensa, legal, muito bonita, por outro lado ela é muito conflitiva, porque ela te aproxima das relações primitivas dentro de ti. Então tu volta a viver quase um incesto, digamos assim. Só não é um incesto porque é uma terceira pessoa. Mas muitas vezes o indivíduo tem a sensação do incesto, inclusive, através daquilo que ele está vivendo com aquela pessoa. E isso é conflitivo para o ser humano. Então, em algum momento tem que se romper essa relação para que o indivíduo se alivie internamente. Tamanha a proximidade das vivências que ele está tendo agora com as que ele tinha quando mamava na mãe ou quando abraçava o pai. Ele vai ter uma referência, mas não pode ser muito igual. Tem que ter algo mas de tem disfarce. Que ter nuances de quase como uma relação consciente e inconsciente. Sim. Ele pode passar, mas nem tanto. As pessoas que em casa, por exemplo, têm semelhanças, casualidades, entre aspas, extremamente interessantes. Por exemplo, o nome da esposa, da namorada, o mesmo nome da mãe, ou da irmã mais velha, ou da avó que foi importante para ele. As datas de nascimento, de aniversário, são, curiosamente, há uma incidência enorme de que a esposa tenha nascido na mesma data da mãe. É uma incidência enorme. Ou no mesmo signo. Signo mais fácil ainda, mas tem o mais curioso é que alguém escolha alguém na calada da noite que tenha nascido no mesmo dia da mãe, mesmo dia e mês da mãe. Mas por que isso acontece? Como São as percepções. Então, não é proposital, mas no teu interior, não na tua aparência. É impressionante, né? Primeiro, são percepções de inconsciente para inconsciente. Segundo, isso nos mostra que os nossos pais não são tão indiferentes para nós na vida adulta ou na adolescência quanto nós gostaríamos que fosse. Apesar de toda a ruptura do adolescente, as marcas que os pais deixaram dentro de nós nos acompanham para sempre, até a nossa morte. Novamente, as pessoas em casa que vivem em família e se observam, certamente notarão hábitos e costumes nos filhos e nos netos semelhantes aos pais e aos avós. Porque se dá por identificação. Aí entramos no tema da identificação, que é um tema complexo que não vale a pena a gente abordar para quem está em casa, mas a pergunta é como se dão as identificações, de que maneira nós internalizamos aspectos semelhantes das pessoas que estão na nossa volta, bons e ruins. E de que forma nós reproduzimos isso ao longo de toda a vida, que vai do caminhar ao pensar. Nós temos filhos que são a cópia do pai, quase um xerox. Alguém pode dizer, bom, mas é a genética. Não, tá bem, é a genética. Mas o indivíduo tem o cacuete, tem o tique, usa a mesma expressão, se comporta do mesmo jeito, tem a mesma reação. Aí já nós não estamos falando só de genética. Sim. O indivíduo dorme do mesmo jeito, acorda do mesmo jeito, escolhe uma mulher que tem o mesmo nome da mãe, ou que nasceu no mesmo dia e no mesmo mês, ou que tem a mesma profissão, ou que se comporta em casa do mesmo jeito que a mãe se comportava, e assim sucessivamente. Então são semelhanças muito grandes que nos mostram na clínica que as marcas que os pais deixam dentro dos filhos, ainda que ele mude de continente, seguirão para sempre, como marcas de fogo. Agora, é um pouco neurótico, né? O que nós nos propomos, no mínimo neurótico, neutro. Porque tu escolhe como teus modelos, né, vínculos com o teu passado lá edípico. Né? Se tu tiveres um contato sexual, ele é incesto, quase, né? Claro, com pessoas diferentes, mas é incesto na tua percepção, o que vale é a tua percepção. Né? Pois é, mas aí nós já estamos frente a um pequeno mecanismozinho neurótico, que é a fantasia
de que os nossos parceiros ou parceiras são os nossos pais. Essa é uma das maiores fontes de briga no casal. Como os nossos parceiros são escolhidos, apoiados nas nossas relações, nos nossos amores infantis, eles têm traços, mas não são eles. Esses traços, em algum momento, na nossa cabeça se distorce, perdemos essa compreensão e passamos a nos relacionar com nossos parceiros e parceiras como se fossem os nossos pais. E reinstalamos uma briga horrorosa, tentando fazer com que o outro mude ou reivindicando e dizendo coisas para o outro que na verdade eram para os nossos pais e assim por diante. Tem novamente, hoje estamos citando as pessoas em casa frequentemente, porque o tema é muito familiar. Tem casais que se chamam de pai e de mãe. O homem chama a mulher de mãe e a mulher chama o homem de pai. Que é curioso, em se tratando de marido e mulher. Por que alguém chama o outro de pai e de mãe, sendo isso tão edípico, tão incestuoso e tão proibido? Casar com o pai, casar com a mãe, transar com o pai, transar com a mãe, ter filhos entre si, é no mínimo incestuoso e proibido historicamente, histórica e antropologicamente. Temos o tabu do incesto. E por que fazemos isso? Porque num nível de raciocínio algumas pessoas conseguem separar, tiram o afeto que aquela palavra pai ou mãe tem encerrado dentro de si e passam a se relacionar com o outro como se fosse o pai, mas ao mesmo tempo não fosse. Porque ela tirou o afeto, não é o pai, é o marido. Só que é o marido que ela chama de pai. Como assim chama o marido de pai? Ou de mãe a mulher? Sim. É tudo muito confuso. Está misturado. Está misturado, no mínimo misturado. Bom, mas aqui a gente consegue ver a mistura. E as pessoas conseguem tirar o afeto e se relacionam, digamos, com o melhor que ficou da relação dos pais. Fica mascarado como um carinho, né? Como um carinho. Então a ideia é, assim como eu amava meu pai, eu amo meu marido. E vice-versa. Tá bem, tá legal. Eu não vejo isso com maus olhos. Só estou dando um exemplo de como as escolhas são feitas apoiadas nas relações primitivas, primárias, dentro de casa. Os amores, como tu dizias, os amores edípicos. Agora, mesmo quando o indivíduo não chama o outro de pai ou de mãe, a escolha está feita no mesmo modelo. Se a pessoa não consegue identificar que o parceiro ou a parceira, por um momento, vai estar investido da conflitiva que tinha dentro de casa, e que essa conflitiva, ao aparecer na relação do casal, a semelhança da casa, vai ser um motivo de briga, as pessoas vão brigar como se estivesse no passado. Aí já não é mais marido e mulher, são dois personagens. Neurótica. Aí nós temos a neurose funcionando. Neuroticamente, vendo no outro o pai ou a mãe. E se debatendo com isso, quando na verdade não é o pai ou a mãe, é uma pessoa. A rigor, eu acho que no casal, não é um casal. Né? É um casal, mais dois de cá e dois de lá. Né? Então são 6. E atrás desses dois, mais 2 e 2 e 2, nós temos vários milhões de pessoas de cada lado. Sim, mas a rigor, tu carrega muito na tua existência, né? As tuas vivências com o casal de pais. E a mulher também com o casal de pais. Né? Os casais mais saudáveis são aqueles que conseguem separar isso com mais tranquilidade. Que conseguem ver a mulher como mulher, com traços da sua família, bons e ruins, e conseguem conviver com o bom e se defender do ruim, e vice-versa. São os casais que dão mais certo. Aqueles que se confundem, que perdem essa capacidade de enxergar com mais profundidade, são os que vivem aos trancos e barrancos, entre tapas e beijos. Freud tinha uma frase que ele dizia, eu já disse aqui de alguma maneira, mas não de forma tão clara e completa, ele dizia que nós temos que ter a habilidade de neutralizarmos os nossos instintos mais animais, digamos assim, com aquilo que nós temos de mais humano, ou seja, de mais saudável. Até vou tirar o humano, que ele não falava em humano, ele dizia que os instintos mais doentios, mais tanáticos, mais destrutivos, devem ser neutralizados e colocados ao serviço dos mais saudáveis. Então, todo mundo tem coisas boas e ruins, por definição. A questão é como tu lidas com isso. De que maneira tu colocas os instintos bons, ou as pulsões boas, para falarmos mais psicanaliticamente, ao serviço, as ruins ao serviço das boas, as boas comandando a tua personalidade.
Porque ainda que tu tenhas a intenção de matar, tu não vais matar. Porque Tens a capacidade, mas não procura essa intenção. Porque ela é neutralizada com outras coisas mais nobres. Coisas. Então, os pensamentos, as intenções mais sublimes dominam as mais baixas. Freud falava em baixas e sublimes. Ele dizia que as fantasias mais sublimes devem dominar as mais baixas. Dessa forma, nós conseguimos ter o mundo animal dentro de nós, mas submetido aos aspectos mais saudáveis, que é o que nos faz ser humanos. Toda vez que nós preponderamos ou vacilamos ou permitimos que as intenções, que as fantasias mais baixas assumam o comando da nossa personalidade, nos transformamos em animais. Newton, quando tu fala a frase, né, já falasse algumas vezes, matar dá prazer. Sim. Né? O caçador, ele Sim. usa a prática, ou o pescador, Sim. ele usa a atividade por causa de matar ou porque ele gosta daquilo que tem ali. Não, matar dá prazer. Matar dá O primeiro prazer. prazer é o matar. Matar vem do mundo animal, vem do domínio, vem da Agora, conquista. quando nós nos distanciamos, nós desaprendemos a matar. Né? Por exemplo, né? Se eu tiver que matar uma galinha ou um pato, né? Eu talvez não vá matar. Te provoca horror. Mas acontece que um homem, numa situação complicada, ele se obriga a matar. Para comer como qualquer outro. Né? Então, na sobrevivência. Na sobrevivência, os nossos instintos mais primitivos surgem de forma e assumem o comando da nossa personalidade. Quanto mais nós nos civilizamos, entre aspas, mais longe do matar. A gente passa a ação para outro. Mas olha, nota bem. Mas nós delegamos para outras pessoas o matar. Nós não matamos, mas comemos a carne. Claro. Nós não matamos, mas compramos a madeira da árvore que foi morta. Então, nós delegamos a morte para outras pessoas, fazemos um pouco com o Pôncio Pilatos, lavamos as mãos e deixamos que crucifiquem o animal. E depois usufruímos, evidentemente. Então, a morte, ela está presente dentro de nós o tempo todo. Nós não podemos desconsiderar esse fator, esse aspecto. A morte está presente dentro de nós todos os dias. Através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através daquilo que nós fazemos de conta que não olhamos. Prazer mórbido. Existe. Mas faz parte do prazer. Nós não podemos desconsiderar. Se nós desconsiderarmos a morte, o destrutivo, como muitas pessoas querem fazer, ela fica livre para se manifestar. É como o Holocausto. O que os judeus têm dito? Nós não podemos esquecer e não podemos permitir que as pessoas, que a humanidade esqueça que o ser humano mata com muita facilidade. Foi capaz de fazer. E mais, todos eles dizem a mesma coisa. Nós temos que seguir mostrando e colocando museus e publicando, porque senão eles vão matar de novo. Eles têm a consciência. E é verdade, vão matar de novo. O ser humano... Tanto é que mataram os judeus, mataram outros povos. Agora na Síria nós vimos no Iraque, nós vimos no Paquistão, nós vimos na Romênia, na Ucrânia. Mas muitos povos que foram vítimas, eles também, ou no passado, ou no futuro, vão ser algozes. Mas essa é a história da humanidade. Minha vida. Se nós não cuidarmos dentro de nós, nós vamos estar permanentemente colocando em ação. As guerras é um exemplo disso. Hoje nós temos a guerra terrorista, que é a terceira guerra. Quem é que não se dá conta que a guerra moderna é o terrorismo? Vai existir uma guerra nuclear entre Coreia do Norte e Estados Unidos? Provavelmente não, muito provavelmente não. A terceira guerra, é a guerra que nós temos hoje. Explosões de carro, de bomba, de esfaqueamento em qualquer lugar do mundo, na Europa, especialmente na Europa, onde ninguém tem paz e ninguém sai à rua com a certeza que vai voltar vivo para casa. Isso é a terceira guerra. Por que tem a guerra? Bom, porque tem gente vendendo armamento e tem gente comprando armamento. Mas nós estamos fora dela, entre aspas, também, porque aqui morrem mais pessoas que até a guerra. Mas aí não faz parte desse esquema da terceira guerra. A terceira guerra é a guerra terrorismo. O terrorismo contra a Europa. Muito grato pela tua participação. Né? Nós vamos fazer um intervalo e encerrando também na internet, no retorno, com outro assunto aqui ao vivo na Rádio Pelotense.